Compartilho o vídeo da minha sustentação oral que ocorreu no dia 19 de maio de 2023, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, a qual eu abordo que a legislação constitucional e infraconstitucional deveria ser observada na interpretação do provimento 102, ao qual postulei a habilitação da minha candidatura ao 5º Constitucional para a vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. É uma honra para mim ter 23 votos de divergência de conselheiras e conselheiros que reconhecem, dentro das atribuições que desempenhei, essas como de advogada, que observa o artigo 133 da Constituição e as finalidades também precípuas expressas no artigo 44, inciso 1º do Estatuto da Advocacia, abordando as finalidades dos atos praticados por advogadas e advogados. Muito obrigada. A candidata advogada, doutora Carmela Gruni, para que possa, da tribuna, fazer a sua manifestação pelo prazo regimental de 15 minutos. Cumprimento a todas as pessoas presentes neste plenário, presencial e virtual, na pessoa do nosso digníssimo presidente Leonardo Lamacchia. Revestida pelo manto da advocacia, tem uma mulher e uma mãe, feita de carne e osso, como diz o nosso presidente Leonardo Lamacchia, para defender as razões para a homologação da minha candidatura a fim de concorrer a uma vaga como desembargadora e, enfim, está na lista 6º, conforme dispõe o artigo 94, 133 da Constituição, exercendo as minhas atribuições, atendendo às finalidades do Estatuto da Advocacia e da OAB, constantes no artigo 44, inciso 1º, nas formas estabelecidas nos artigos 1º e 5º, concomitantemente. Assim, veio demonstrar que a interpretação nas formas de atuação do provimento 102, alíneas A e B, não podem ser vistas isoladamente. Para demonstrar o exercício concomitante de atos privativos da advocacia a partir dos procedimentos judiciais, dentro de um processo, como também nas atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica, inclusive oralmente, na forma do que dispõe o artigo 5º, parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídica podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito a critério do advogado e do cliente, independente da outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Assim, respeitosamente ao que foi decidido na decisão, que ora recorro, inicio minha sustentação aqui desta tribuna, apresentando a análise, o direito à homologação da minha candidatura pelo prisma constitucional do artigo 94, 133 da Constituição, para então, depois, nas razões recursais, analisar a legislação infraconstitucional pelo Estatuto da Advocacia dos referidos artigos já citados, como pelo provimento 102. Considero importante levar a doutrina nas palavras escritas na obra Honorários Advocatícios no CPC, do nosso eterno presidente, Dr. Cláudio Lamacchia, em conjunto com a doutora Estefânia Viveiros, que diz: o advogado detém exclusivamente da capacidade postulatória, exerce diuturnamente serviço público dotado de alta relevância social, atuando na defesa dos direitos e interesses dos cidadãos, contribuindo substancialmente na promoção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. O tempo é certeiro e não tem piedade. Aqui precisarei ser sucinta para contextualizar o meu ofício, trajetória combativa e diversa, com as provas do exercício profissional, para assim superar a matéria fática, cristalizá-las no ordenamento jurídico pátrio. A minha história na defesa do Estado Democrático de Direito remonta à fundação do jornal Estado de Direito, lançada na Feira do Livro, no dia 15 de novembro de 2005, na banca de Sérgio Antônio Fábios. Naquela época, ainda estudante de Direito, já acreditava que não bastam palavras, são os exemplos que arrastam e mudam os comportamentos das pessoas. Assim fui me aprimorando, e agradeço a todas as pessoas que me formaram como ser humano e profissional, minha família, o corpo de docentes que convivi e convivo para o constante aprimoramento intelectual. Porque viver é andar nas curvas da estrada, enxergar e reconhecer as realidades distintas para a concretude dos objetivos fundamentais e os princípios econômicos da nossa Constituição. Juntamente pela necessidade de colocar o discurso em prática, aqui estou para defender que a advocacia está também na seara administrativista, a qual está sujeita não só às sanções disciplinares da Ordem dos Advogados no Brasil,
como também responde pela improbidade administrativa se o ato avilta dolosamente desvirtuando por ação concreta a aplicação da lei. Desse modo, cumpre destacar que, quando olho para o passado, procuro organizar o que fiz enxergando uma árvore, onde as raízes são o conhecimento jurídico, os galhos são as ações concretas feitas e práticas que constam nos autos e que são reconhecidas pelo governo federal, pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, pela Prefeitura de Porto Alegre, Brigada Militar, SUSEP, Ministério Público, Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, várias execuções de penas e medidas alternativas. Venho aqui postular o provimento do reconhecimento do meu trabalho como advogada no âmbito administrativista, pois não deixo de ser mais ou menos advogada pelo número de processos que tenho judicializado. Deixo de ser uma advogada se eu não exerço as finalidades expressas em nossa Constituição Federal e no Estatuto da Advocacia. Ser indispensável à administração da justiça, defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Por isso, é fundamental que meus atos sejam analisados na perspectiva finalística da nossa instituição, constante no artigo 44, inciso 1º, que é defender a Constituição, defender a ordem jurídica do Estado, o bom aperfeiçoamento e aplicação das leis. Nos mais de 2.000 documentos juntados, procuro demonstrar que sou uma candidata com transversalidade de experiências, o que é um diferencial. Comprovo pelo trabalho nas prisões a forma contínua e ininterrupta do labor, pelos editais e projetos que desenvolvi, a responsabilidade técnica na emissão desses, como representante legal. Tudo em consonância com o que determina a aplicação das leis e o provimento quando afirma que posso comprovar os atos privativos de advocacia por meio de peças processuais ou atividades de consultoria e assessoria jurídica que podem ser exercidas, inclusive, na forma do estatuto, de forma verbal, escrita, a critério do advogado e do cliente. Portanto, não podemos enxergar o meu trabalho na perspectiva assistencialista como prática de estímulo a favores ou subserviência, mas sim na perspectiva que a lei determina que o Estado cumpra as garantias à dignidade da pessoa humana. Destaco situações anticivilizatórias que se têm tornado comum e naturalizadas. A apatia ao caos carcerário, a invisibilidade da memória dos direitos da criança, a garantia de proteção e encaminhamento aos jovens quando chegam à maioridade e saem do acolhimento institucional, o descaso com as escolas na sua manutenção e o expressivo aumento da violência escolar, a violência contra a mulher e as mães, as práticas violentas de racismo, as pessoas negras ferindo a sua própria existência. A nossa OAB aqui, da nossa OAB, aqui destaco o acolhimento do nosso digníssimo presidente Ricardo Breia, os coordenadores que tanto admiro, Roque e Rodrigo, pela Comissão de Direitos Humanos, no qual fui acolhida, pelo trabalho de ordem, exercendo coletivamente pela mobilização da advocacia, uma atuação que oriente e proteja a sociedade e denuncie as formas mais perversas de racismo, violência ou qualquer outra situação de abuso de direito. Recordo a ação na Escola Paul Harris, recentemente realizada em dezembro de 2022, que envolveu as Comissões de Direitos Humanos e da Criança e do Adolescente. A advocacia estava nesse lugar 3 dias depois de ser encontrado na frente da rua uma cabeça decapitada, reafirmando que o direito daquelas crianças de existir deve existir, reafirmando o direito daquelas crianças que devem existir. Comecei por essa ação, porque de todas que eu vi, saber da cabeça decapitada no local que 3 dias após tínhamos trabalhado, mostra o grau anticivilizatório que a nossa sociedade se encontra. Mas voltando em meados de 2010, período que tive no meu primeiro contato com essa situação do sistema prisional, presenciei 500 presos sem banho de sol dentro de uma delegacia, no Rio de Janeiro. E saí de lá irresignada com as mazelas que presenciei. Voltei ao nosso Rio Grande e passei a visitar semanalmente o Presídio Central de Porto Alegre. Para tanto, passei a trabalhar nas sextas-feiras, das 9 às 17, dentro de uma galeria chamada E1, sempre atendendo coletivamente. Acredito que é importante esclarecer que eu nunca judicializei um procedimento, porque buscava sempre o diálogo com o Ministério Público, a vara de execuções, a direção do presídio, a SUSEP, bem como a nossa OAB, onde questões graves, as questões graves eu mantive no anonimato, zelando pela minha própria integridade física. Assim, toda vez que apresentei aos colegas deste conselho, aos quais tive a oportunidade, destaquei as formas de atuação,
que foram diversas, mais intensamente no âmbito administrativo. Ressaltei que, na época do edital, conforme as petições que constam nos autos, protocolei os pedidos de certidão para participação ao 5º, dia 22 de fevereiro, mas 2 somente vieram. Desta forma, colacionei aquelas que tinha comigo, diferentemente, né, do que ocorre na Justiça do Trabalho e na Justiça Comum. Os processos não são todos digitalizados e não são rápidos os atendimentos aos pedidos de desarquivamento. Porém, no compromisso justamente em demonstrar o meu trabalho e a transversalidade, incluir as ações do direito no cárcere, nas quais conta na minha qualificação no termo de cooperação com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a responsabilidade jurídica como representante do projeto, contendo a indicação do meu registro profissional como advogado. A forma de garantia dos direitos das pessoas presas no âmbito administrativo se deram sempre pela consulta oral, denúncias, solicitações de meios, requerimentos aos órgãos de controle penitenciário para a realização das atividades constantes, ao que determina a Lei de Execução Penal. Inclusive reconhecidas pelo Tribunal de Justiça, atividades como remissão pela leitura, remissão pelo trabalho, juntamente com providências administrativas para que fossem incluídas nos dados dos apenados, garantindo o direito à alimentação, denunciando questões de risco à estrutura física do local, como acidentes por falta de estrutura elétrica, encanamento, além de questões básicas do direito de estudar, do direito a um atendimento médico, psicossocial, que ainda hoje denunciam questões semelhantes, quando não mais graves. Escolhi separar o lugar onde eu busco o meu sustento, que exerço pro bono do trabalho, com o trabalho voluntário. Mas a sua especificidade técnica é expressa no próprio nome do projeto, Direito no Cárcere. Os relatórios de atividade por mim coordenados são demonstrações dos tipos de atividades e são feitas por amostragem. A indispensabilidade do trabalho da advocacia dentro das prisões está onde o nosso corpo e a nossa voz defendem a integridade da pessoa presa. Garante, talvez, aspectos, muitas vezes, inclusive, daquelas pessoas encarceradas que não têm noção, inclusive, de se reconhecerem no tempo. Onde, das coisas mínimas às máximas, se tornam um dia de uma pessoa privada melhor. A comida, o ambiente, a educação, o contato familiar, o trabalho, para que realmente possamos garantir a finalidade da lei. Não é uma tarefa fácil. Sempre postulei direito respeitando a polícia, mas insistindo que o que eu postulava era a garantia do cumprimento daquilo que está na lei. Por isso, sempre soube que o direito que eu postulo é legítimo dessas pessoas. Tudo sempre foi uma luta dentro dos presídios, porque quando eu comecei com o projeto, eram 2 policiais com cacetetes batendo nas paredes e questionando por que eu estaria dentro de um presídio, se eu tinha sido presa ou tinha algum familiar preso. Eu respondi que eu trabalho fora do presídio para garantir direitos. E eu entraria lá dentro para assegurar e levar o que eu pudesse para que os direitos daquelas pessoas fossem exercidos. Atualmente o trabalho ocorre na PECAM e ele não se restringe àquele lugar, recebendo, inclusive, denúncias de mortes por doenças contraídas dentro das prisões. Fui buscar compor a Comissão de Direitos Humanos e aqui renovo o meu agradecimento à presidência, na pessoa do Ricardo Breyer, doutor Ricardo Breyer, aos colegas Roque e Rodrigo Fugina, porque me sentia constrangida no meu próprio exercício profissional. E eu sei que meu ingresso, trabalhando em conjunto com meus colegas, contribuiu para a redução das mazelas nos espaços por onde eu passei. Eu acredito que a minha história de vida demonstra que sempre defendi o Estado Democrático de Direito. Eu acredito que o meu inconformismo com a violência e injustiça me levaram a trabalhar para buscar o cumprimento da lei e da ordem constitucional. Eu acredito e trabalho de forma incansável para que os direitos humanos de todos e que sejam garantidos para todos e que deve prevalecer o devido processo legal, independentemente do que fizer. Eu entendo que a indicação ao 5º é uma forma de advocacia demonstrar, pela transversalidade de profissionais, a sua contribuição pela vivência que temos do outro lado do balcão. E aqui eu digo de onde eu passei, das prisões, dos abrigos, das escolas, dos servidores que eu atendi. Quero que, se for homologada a minha candidatura, estar na lista sextupla, porque almejo trabalhar de forma crítica, analisando provas, determinando quando o caso retorno dos autos, reconhecendo negativa de prestação jurisdicional, quando o caso, ser também aquele voto divergente que o advogado utilizará para contribuir no inconformismo de uma decisão majoritária. São muitas as prerrogativas, e a minha candidatura não é amadora. Não tenho todas as respostas, mas sou comprometida com a juridicidade, a democracia, o Estado Democrático de Direito e a boa aplicação das leis. Quero colocar a minha voz e o meu corpo, de carne e osso, a serviço da sociedade,
renovando o compromisso assumido com o excelentíssimo presidente Leonardo Lamacchia, que, se indicada for ao cargo de desembargadora, prestar um atendimento à altura da advocacia, com portas abertas, escutativa, prestação da tutela jurisdicional para a efetivação dos direitos e o empenho constante para o aprimoramento da justiça. Uma participação, afinal, que abre horizontes ao plural da Ordem dos Advogados, para se aliar à causa da ampliação do protagonismo feminino, cuja agenda reivindica a participação real e não apenas meramente cerimonial, em todos os âmbitos de atuação, notadamente no jurídico e no judicial, nos quais as mulheres, maioria social e profissional, permanecem minoria política. Com certeza, uma análise avançada no sentido progressista do recurso reduzirá muito para quem acompanha a entidade nesse quadro histórico a percepção de que vazios hermenêuticos e silêncios argumentativos possam parecer postura de recusa, não necessariamente da manifestação técnica, e aqui foram levantados como forma de desempenho das minhas atribuições para o cumprimento da lei. Muito obrigada. Dentro das atribuições que desempenhei para garantir o exercício do direito das pessoas que deveriam estar apenas privadas de liberdade. No entanto, elas estão com muitos dos seus direitos negados. Por isso que o projeto que eu desenvolvo desde 2011 se chama Direito no Cárcere.